Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre defeitos congênitos humanos e suas principais anomalias. Para começar, eu gostaria de compartilhar uma frase de um livro que se chama O Gene, Uma História Íntima, de Siddhartha. Todo ser humano carrega dentro de si um livro genético, escrito com letras que às vezes falham, mas que mesmo assim continuam contando uma história única. E hoje a gente está aqui para contar sobre essas histórias únicas, histórias que nascem ainda no útero, quando alguma alteração dos nossos cromossomos acaba tendo grande consequência no desenvolvimento humano. Essas alterações são chamadas de defeitos congênitos, e vamos falar principalmente das alterações genéticas envolvendo os cromossomos. Elas podem ser alterações estruturais, funcionais, genéticas que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário e fetal e que estão presentes no nascimento. Para nossa pesquisa, a gente usou esse artigo e alguns sites de pesquisa científica, que todas as referências estão no final dos slides. A gente também usou materiais de estudos que usamos nas nossas matérias do nosso curso da faculdade. Matérias como embriologia, biologia celular, anatomia e epidemiologia. E é isso, essa foi a introdução e eu espero que gostem do vídeo. Oi, tudo bem? Me chamo Tainá e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os fundamentos dos efeitos congênitos cromossômicos. O que são eles? São alterações no material genético que acontecem antes do nascimento, ainda durante a formação do embrião. Essas alterações, ela pode afetar tanto a estrutura quanto o funcionamento do corpo, influenciando o desenvolvimento de diversos sistemas, como o sistema nervoso, cardíaco e até mesmo o sistema músculo-esquelético. Na embriologia, a gente vai estudar, vamos entender como essas alterações acontecem em momentos críticos de divisão celular e formação dos tecidos. Os efeitos cromossômicos podem ocorrer por erros na meiose, o que impacta diretamente o processo de diferenciação celular e fundamental para o desenvolvimento correto dos órgãos e tecidos. Esses efeitos são classificados por dois grandes grupos, as anomalias numéricas e as anomalias estruturais. Depois, a Heloísa vai estar conversando um pouquinho com vocês para se aprofundar mais no assunto, tá explicando melhor. Em relação à fisioterapia, esses conhecimentos são essenciais, pois muitas crianças que nascem com síndrome cromossômicas, como síndrome de Down, síndrome de Patau ou síndrome de Kessler, podem apresentar atrasos motores, dificuldades posturais e alterações no tônus muscular. A fisioterapia, ela vai atuar promovendo um estímulo motor precoce, ajudando essas crianças a alcançarem o máximo do potencial de independência e a qualidade de vida delas para melhorar, né? Um exemplo bonito é mostrado no filme Colegas, ele foi lançado em 2012, que relata uma forma sensível à vida de 3 jovens com a síndrome de Down, mostrando as suas capacidades, seus sonhos e suas conquistas, indo além do preconceito e das limitações impostas pela sociedade. Além disso, segundo o artigo Lista de Anomalias Congênitas e Proprietárias, vou estar deixando o nomezinho aqui, publicado pelo Ministério da Saúde, a síndrome de Down foi incluída como uma anomalia proprietária, como um registro no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, na SINASC, se eu não me engano, justamente pela frequência e importância clínica, né? O artigo destaca como o diagnóstico precoce e o registro correto dessas condições são essenciais para garantir um acesso de terapias de intervenção, como a fisioterapia ou outras áreas da saúde. Por isso, entender os fundamentos congênitos não é apenas uma questão teórica, é também uma base para que possamos oferecer um atendimento humano, precoce e completo, que respeite o desenvolvimento e a história de cada paciente. Agora eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre como a embriologia e a histologia estão diretamente envolvidas no surgimento dos defeitos congênitos humanos, especialmente as anomalias cromossômicas, como a síndrome de Down, Turner, Patau, Kessler, entre outras. A embriologia é a área que estuda o desenvolvimento do embrião, desde a fecundação até os estágios iniciais da formação dos órgãos e sistemas. Já a histologia, ela estuda os tecidos que compõem esses órgãos e estruturas. No início da vida, após a fecundação, ocorre um processo extremamente complexo de divisões celulares e diferenciações, formando inicialmente as 3 camadas germinativas, ectoderma, mesoderma e endoderma. Tem a imagenzinha ali no slide para vocês verem. Essas camadas vão dar origem a todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Qualquer erro nesse processo, especialmente durante a divisão celular, como falhas na separação dos cromossomos durante a meiose, pode resultar em uma anomalia cromossômica. Por exemplo, na síndrome de Down ocorre uma trisomia no cromossomo 21, que geralmente acontece por um erro na meiose 1 ou 2. Esse erro afeta diretamente a formação dos tecidos, principalmente no sistema nervoso e muscular, o que reflete em alterações cognitivas e motoras, que são estudadas e acompanhadas tanto pela embriologia quanto pela fisioterapia. Já na histologia, entendemos como esses erros cromossômicos influenciam diretamente a formação dos tecidos. Em caso como a síndrome de Turner, é comum haver alterações no tecido ósseo e na estrutura dos ovários. Na síndrome de Kessler, por exemplo, vemos uma desorganização no desenvolvimento dos túbulos semíferos e nos tecidos testicular. Ou seja, a embriologia explica como e quando os defeitos aparecem durante o desenvolvimento e a histologia mostra o que esses defeitos causam nos tecidos e órgãos formados. Essa compreensão é essencial para nós da fisioterapia, porque muitos desses pacientes vão precisar de acompanhamento motor, respiratório ou postural desde os primeiros meses de vida. Aprofundar nesses conceitos nos ajuda a enxergar que por trás de cada síndrome existe uma base biológica muito precisa e que quanto mais conhecermos esses processos, melhor será a nossa atuação como profissionais da área da saúde. Agora minha colega Heloísa vai explicar melhor para vocês os tipos específicos de anomalias cromossômicas, numéricas e estruturais. Muito obrigada! Olá, meu nome é Heloísa e eu vou falar sobre as anomalias cromossômicas, numéricas e estruturais. Dentro das mutações numéricas, nós vamos ter as euploidias e as aneuploidias. São elas que vão desencadear nas síndromes. Na euploidia, ao invés do indivíduo ser diploide, ele vai ser haploide, triploide ou poliploide, ou seja, vai ser alterado o lote inteiro dos cromossomos. A espécie humana não permite euploidias, ou seja, indivíduos
haploides, triploides ou poliploides, eles são incompatíveis com a vida. Já na aneuploidia, altera-se um par específico de cromossomos. A monossomia consiste na falta de um cromossomo. Temos como exemplo a síndrome de Turner. A trissomia possui um cromossomo a mais. Temos como exemplo a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Down, a síndrome de Edwards e a síndrome de Patau. Sobre as mutações estruturais, essa mutação gera uma grande mudança no material genético, ocorrem devido à quebra de cromossomos. Alguns tipos de mutações cromossômicas estruturais são a deleção, que é uma parte do cromossomo, a duplicação, que é a repetição de uma parte do cromossomo, e a translocação, que é a troca de segmentos entre cromossomos diferentes. E temos como exemplo a síndrome de Crito-Chat. Eu vou falar sobre o diagnóstico e o tratamento das anomalias cromossômicas. O diagnóstico precoce é essencial para a gente ter um planejamento das intervenções para a melhor qualidade de vida dos nossos pacientes. Eles podem ser realizados tanto no pré quanto no pós-natal. No pré-natal, nós temos a ultrassonografia, que vai nos ajudar a observar as alterações estruturais, e os testes de triagem bioquímica, que podemos identificar síndromes, como a síndrome de Down. Já em casos mais específicos e indicados, temos a amniocentese e a biópsia de vilosidades coriônicas, que nos permitem identificar diretamente o material genético do feto. Já após o nascimento, exames como cariótipos e testes moleculares como o FISH são fundamentais para confirmar as alterações cromossômicas. O tratamento é sempre individualizado porque depende do tipo e da gravidade da anomalia. Pode incluir cirurgias corretivas, tratamentos de sintomas e terapias de suporte, como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Além disso, o apoio psicológico é muito importante para a gente aprender a ter a inclusão social e o bem-estar da criança e da família. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento multidisciplinar são fundamentais para a qualidade de vida e o bem-estar da família e das pessoas com anomalias cromossômicas. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem fisioterapêutica, começando pela avaliação funcional, que é onde o fisioterapeuta ele vai analisar as capacidades motoras e identificar as limitações individuais específicas de cada pessoa. O desenvolvimento de planos, que são planos individuais, focados em fortalecimento muscular, coordenação motora e equilíbrio. A educação e orientação familiar, que é através de informações e treinamentos, para que os familiares possam acompanhar o tratamento em casa. E os impactos sociais e psicológicos, muito mais do que lidar com essas limitações físicas. Crianças com essas anomalias, elas carregam um peso do preconceito social, e a atuação interdisciplinar, incluindo o fisioterapeuta, que não só ajuda a desenvolver a parte física, mas também a autoestima e a inclusão dessas crianças com essas anomalias dentro da sociedade. A imagem se refere a uma fala de um personagem de um filme chamado O Extraordinário. No filme, o personagem tem uma síndrome chamada síndrome de Treacher-Collins, que ela é genética, é uma anomalia craniofacial e é causada pela mutação no gene TCOF1. Algumas características dessa anomalia é a malformação da face, nos ossos da mandíbula e nas maçãs, e as orelhas pequenas. O personagem era uma criança e ela sofria muito com bullying na escola, a exclusão social e a dificuldade de fazer amigos, e o apoio emocional e da família foi de grande importância para que essa criança pudesse se desenvolver e se aceitar do jeito que ela era. A imagem se refere a uma fala do próprio personagem, que diz que a família foi essencial para que ele pudesse se aceitar. Nesse caso, o fisioterapeuta poderia atuar na desobstrução brônquia, prevenindo infecções respiratórias e melhorando a capacidade pulmonar. Pode trabalhar também em conjunto com a fono, na fala, mastigação, deglutição e até mesmo na expressão facial, visto que os ossos da face são os mais afetados por essa síndrome. Recapitulando, vimos que as anomalias cromossômicas são defeitos congênitos causados pela alteração do número ou estrutura dos cromossomos, podendo afetar a função, forma e comportamento dos indivíduos. Compreender esse processo ajuda não só no diagnóstico, mas no tratamento e no suporte à família, o que é muito importante. O diagnóstico precoce é feito ainda na gestação ou logo após o nascimento, e é fundamental para planejar intervenções e a melhora na qualidade de vida. O tratamento é individualizado e conta com a atuação multiprofissional. A fisioterapia ajuda no desenvolvimento motor e autonomia do paciente, utilizando atividades adaptadas e envolvendo a família. Falamos também dos impactos emocionais, causados não só no paciente, mas também pelos seus cuidadores e familiares, e reforço a importância do suporte psicológico e o tratamento humanizado. Por fim, a organização de serviço de saúde, através de uma linha de cuidado bem estruturada, é essencial para garantir o acesso e o tratamento integral, contínuo e de qualidade. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!